A paz do Senhor, eu sou o pastor William Azevedo e nesse momento eu tenho a grata satisfação de receber aqui ao meu lado um grande amigo, um homem de Deus, pastor César Cruz. Paz do Senhor, pastor César. A paz do Senhor, pastor William, é um prazer estar com você nessa oportunidade para tratarmos de assuntos relacionados ao reino de Deus. Glória a Deus. É uma alegria receber o senhor aqui, pastor César. E antes da gente entrar no tema principal que nós vamos discorrer hoje, pastor César, queria que o pastor César contasse um pouquinho quem é o pastor César, quanto tempo de ministério, família, para que os nossos irmãos que vão estar acompanhando aqui o nosso bate-papo fiquem cientes de um pouco da vida desse grande homem de Deus. Amém. Eu, como você disse, me chamo César e sou casado, tenho 2 filhas, minha esposa se chama Damares. A minha filha mais velha tem 11 anos, chama-se Isabel, e a minha filha mais nova, Clarice, tem apenas 4 anos. Eu estou há quase 15 anos, pastoreando, desde 2008, e nesse tempo nós estamos já dirigindo a 4ª congregação. Começamos em 2008 na congregação Estrela de Davi, onde passamos 4 anos e meio. Congregação Emanuel, onde passamos 4 anos. Fui transferido para a congregação Elion, onde passei aproximadamente 2 anos e um mês. E fui transferido para a congregação Monte Hermon, onde já estamos lá há mais de 3 anos. A minha atual congregação, onde temos a honra e a satisfação de estar ali servindo ao Senhor junto com os irmãos. Amém, pastor César. 4ª congregação, no 4ª caso, congregação. né? Monte Hermon. Fica localizado aonde, pastor? Fica localizado na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Paraná, no bairro Maranhão Novo, próximo à Universidade de Selma, bem localizada ali. E aqueles que desejarem nos fazer uma visita estão convidados. Amém. Para as pessoas que vão estar acompanhando de outro lugar, pastor, nós somos aqui da cidade Imperatriz, do Maranhão. Servimos a Deus na Assembleia de Deus, em Imperatriz, pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Raul Cavalcante Batista. Pastor César, o assunto de hoje é um assunto bem atual, né? E o senhor, como pastor que já há 15 anos lida diretamente com pessoas, é algo que o senhor com certeza, né, observa diante do seu ministério. O tema de hoje seria apostasia, pastor César. Nós sabemos que existe uma debandada de pessoas aí saindo das igrejas, abandonando a fé, né, de forma consciente, e todo pastor ele acaba se preocupando. Todo estudante da Bíblia, quando a gente vai ver na palavra, a gente percebe que é bíblico e, segundo Paulo, eu vou fazer questão de ler o texto aqui, chega a ser um sinal dos últimos dias. E eu vou ler o texto, pastor César, e eu queria que o senhor conceituasse o princípio do que seria apostasia e o que o senhor vê em relação a esse tema nos nossos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrinas de demônios. O que o senhor diz desse texto, meu pastor? Esse é um texto que fala dos últimos dias e é um texto que fala sobre justamente o que nós estamos vivenciando, a apostasia. Ou seja, o fato de alguém abandonar a fé conscientemente. Seria esse o conceito de apostasia? Exatamente. De forma consciente, como diz também em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, que as pessoas rejeitarão a sã doutrina e darão ouvidos aí como aos espíritos enganadores, mas lá no texto de Timóteo fala um termo interessante que diz que essas pessoas terão como que comichão nos ouvidos, ou seja, uma coceira, e que amontoarão em volta de si mestres, doutores, segundo seu bel prazer, segundo aquilo que elas creem. E esse é o tempo, ou seja, um tempo de abandono da fé verdadeira, um tempo em que as pessoas rejeitam a sã doutrina,
E quando a gente fala de doutrina, é claro que a gente não está falando de um conjunto de costumes, que há uma confusão muito grande, né, em nosso meio. As pessoas não sabem separar o que é doutrina e o que é costume. Exatamente. Então há um abandono da verdadeira fé. Nesses dias, pastor William, a gente tem observado que mais do que nunca, principalmente por causa da pós-modernidade, há nas igrejas podemos dizer, um esfriamento. E aquilo que outrora era inquestionável, era algo absoluto e verdadeiro, uma verdade absoluta, ela passa a ser questionada. Uma das bases, vamos dizer assim, dos fundamentos daqueles que apostatam da fé, é porque eles deixam de ver a Bíblia como verdade absoluta. Ou seja, os teólogos liberais, entre outros, eles dizem que a Bíblia ela não é uma verdade absoluta. Não é suficiente. Não é suficiente. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Quando eu digo isso, que ela não é, mas contém, como eles afirmam, eu estou relativizando a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia, ela está acima de tudo, ela é absoluta. Os padrões morais que nós encontramos na Bíblia, eles são padrões eternos, instituídos por Deus. E nesses últimos dias, esses padrões têm sido colocados em xeque pela sociedade, pela cultura, pelos intelectuais. Mas isso não é nenhuma novidade. Sempre foi colocado em xeque por quem está fora. Mas hoje nós vemos que quem está dentro, pessoas que estão nas igrejas, frequentando os cultos, eles já passam também a questionar essa veracidade. Tanto é que no último trimestre nós tivemos uma lição da revista Escola Dominical que veio tratar justamente sobre esse assunto, né? Sobre a Bíblia, né? O seu valor como revelação divina, como revelação plena de Deus. E isso vem no momento certo, creio que a CPAD vê isso, para fortalecer as nossas bases doutrinárias. Combater e refutar. Para combater e refutar justamente esses modismos, vamos dizer assim, esses espíritos enganadores, como Paulo chama, que estão surgindo de repente, estão arrebanhando hoje, eu creio que muita gente. Pastor César, e quando a gente analisa essa questão da apostasia, já nos tempos do apóstolo Paulo, isso já era perceptível, né? Só que a gente percebe, assim como o Espírito fala através dele, que nesses últimos dias, que hoje nós entendemos que é esse período que a igreja está vivendo, essa palavra ela viria mais à tona. E a minha pergunta para o senhor é essa, pastor César. Tem como a pessoa apostatar dentro da igreja? Sim. Na verdade, quando a gente fala de apostasia, você citou muito bem aí o apóstolo Paulo, a gente às vezes imagina que é algo novo, moderno, mas no primeiro século, no surgimento da igreja, a gente vê isso através das cartas de Paulo, como também daquilo que João escreve lá em Apocalipse. Havia uma igreja que havia deixado Deus de fora. Jesus estava fora daquela igreja, como por exemplo a igreja de Laodiceia, e que havia ali uma outra personagem, né, que estava sendo entronizada, tolerada, e aquela igreja, sem essa visão divina, sem esse controle, esse domínio de Deus, se afastava e estava ficando morna, né, ao ponto de ser vomitada, se não voltasse, né, aos pés do Senhor. Mas, ainda no Antigo Testamento, a gente encontra exemplo de apostasia. Vale ressaltar, pastor William, que a apostasia, ela surge muito, você analisando, por exemplo, a história de Acabe. Enquanto Jezabel tinha os profetas de Baal e outros mais, Acabe tinha 400 profetas que estavam a seu serviço e falavam em nome de Deus. Falava aquilo que ele queria ouvir. Aquilo, né? que ele queria ouvir. E falavam só bem. E aí nós vamos novamente para Paulo, quando ele fala lá do comichão, né? Ou seja, aquilo que eu queira, que vai massagear meu ego, que vai me tornar bem. Esses profetas
de Acabe, por exemplo, que eram 400, eles profetizavam de forma consciente que estavam levando Acabe ainda mais ao erro que ele já viria. Ou seja, e quando surge alguém que professa uma verdadeira fé, como no caso ali de Micaías, ele tenta ser calado. Mas nós vemos também Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou, né, contra os falsos profetas que diziam paz, paz, quando não havia paz. Profetizavam falsamente, né? E isso era uma forma de não levar o povo a um verdadeiro relacionamento com Deus. E isso tudo fazia de forma consciente. Quando diziam Deus me mostrou, Deus me falou, Eu Deus... penso que a maior causa da ira de Deus, né, uma das maiores causas em relação a Israel, foi justamente essa apostasia. Né, porque era o povo que conhecia Deus, né, a semente de Abraão, mas mesmo assim, de vez por outra, o povo se desviava e Deus era obrigado a tratar segundo, né, as atitudes deles. Se não me falha a memória, no livro de Jeremias, capítulo 28, há um profeta chamado Ananias e ele vai se opor a Jeremias. Enquanto Jeremias confecciona ali aquele jugo, né, de madeira e ministra ali, profetiza para Israel se submeter ao jugo de Nabucodonosor, porque era Deus que estava no controle de tudo, o profeta Ananias ele quebra aquele jugo. E ele profetiza, né, que os utensílios da casa de Deus iriam voltar, que o jugo de Nabucodonosor seria quebrado, e uma série de coisas que era justamente aquilo que fazia com que o povo rejeitasse a verdade. A pregação de Jeremias. A pregação verdadeira, a ministração de Jeremias. E nos dias de hoje, não muito diferente, existem pessoas que se cercam de elementos, né, que estão totalmente desligados de Deus, que não só tem prega aquilo que a pessoa imagina que a pessoa pregadores queira. Coaching, pastor César, que você nunca vê uma mensagem chamando as pessoas ao arrependimento, mas sempre querendo colocar o homem como centro, né? Isso é um perigo. Esses pregadores que evitam pregar a genuína palavra de Deus, eles seriam uma espécie de apóstatas? Eu não sei te falar assim exatamente se seriam, mas caracterizam-se por uma mensagem que seria colocada, enquadrada. Se enquadrarmos eles naquilo que Paulo disse, sim. Ou seja, por quê? Porque Deus, ele deseja se relacionar com o homem, falar com o homem, e nesse relacionamento, nessa conversa, não há palavras vazias, não há palavras frívolas, existe a palavra de Deus no relacionar com o homem é sempre uma palavra que produz mudança. E um elemento, às vezes, cheio de defeitos, com tantos problemas no seu eu para serem mudados, como que Deus vai, de repente, usar alguém para falar com ele e não vai tratar sobre esse assunto, né? É como Micaías, ele diz isso para o rei Acabe, né? É aquilo que Deus mandar eu falar, eu falo. E quando Deus mandava ele falar, só era algo que contrariava aquilo que ele pensava, aquilo que o rei era algo contra as práticas do rei. E Deus sempre apresenta-se assim. Então, não fazer isso, não dar, vamos dizer assim, espaço, ou fazer como eles fazem de forma consciente, sabendo que são palavras ilusórias, mas que arrecadam seguidores. Cria falsas expectativas, falsas esperanças. No final de tudo isso, eu creio que isso não gera salvação, não gera mudança de vida, que é o que Jesus realmente deseja fazer. Porque a grande questão da pergunta que eu lhe fiz, pastor César, porque Paulo ele vai dizer assim, que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos vão apostatar, abandonar a fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Aí a grande pergunta seria essa. Esses pseudos pregadores, ensinadores, né, que vêm com uma mensagem que não é a mensagem de Deus, que cria falsas expectativas, faz falsas promessas, e a pessoa recebe aquela promessa
que não veio da boca de Deus, foi um espírito enganador, e aquela pessoa criou uma expectativa inocentemente. Igual a gente vê as profetadas, criou uma expectativa inocentemente, ó, Deus vai te curar. Um exemplo aqui, um falso profeta, e criou aquela expectativa no coração daquela irmã que estava doente, ou daquele irmão, ou daquela pessoa, e na verdade a pessoa não foi curada. E passa 1 ano, 2 e não acontece nada. Aí aquela pessoa vai e desanima na fé. Ela deu ouvido àquele espírito enganador, pensando que era Deus, e não era, né? Não soube discernir, e aquilo ali acabou atrapalhando a fé daquela pessoa, que acabou conscientemente abandonando a fé. E alguns ainda dizem assim, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar porque Deus não está nem aí para mim. Então a responsabilidade da verdadeira pregação, pastor César, está sobre ombros de homens comprometidos com a palavra de Deus. Homens como eu e você, que, embora como Jeremias, que tinha consciência de que sua palavra não seria ouvida, que não haveria no seu público, no seu público-alvo, não teria sucesso a sua pregação, mas não deixava de pregar, porque esta era a vontade de Deus. Nós não podemos deixar de pregar a verdade porque alguém não crê nela. Não podemos deixar de falar de questões morais, de questões que são fundamentais para que a pessoa seja salva e liberta, porque não agrada de forma nenhuma. A palavra de Deus, ela é viva, ela é forte, mas ela é poderosa. Existe pastores ou pregadores ou líderes que têm esse medo, pastor, de pregar a verdade com medo de desagradar e perder público? Você citou os famosos coaches, né? Estão com os seus rebanhos em crescimento gigantesco no Brasil. O seu rebanho que ouve ali a mensagem dele e depois do culto vai tomar a cerveja. Vai viver uma vida que sem mudança e que não demonstra a presença de Deus. Jeremias pregava, mas consciente de que aquela pregação seria rejeitada, porque o próprio Deus já havia dito para ele, né? Mas ele fazia a sua parte. Nós, pregadores, ministros do Evangelho, temos que ter essa consciência de que, embora alguém não aceite ou não creia, mas eu não posso me omitir de falar a verdade. Né? Agradando ou desagradando? Agradando ou desagradando é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não importa se eu creia ou se eu deixe de crer. Ela é eu a acho palavra. bom, se eu acho ela bom. É a verdade, é absoluta. Ela se cumpre, ela é viva, né? E o fato que é nosso motivador é que ela tem se cumprido a cada dia, né? Tem se cumprido e o que nós temos visto hoje, pastor William, que tem se agigantado ainda mais, né, com o advento de redes sociais, internet, é que hoje as pessoas estão aí, muitas delas, fora do redil, vamos dizer assim, do aprisco, e vivendo uma vida que não compactua, ou seja, não está relacionada com os verdadeiros ensinos de Jesus. Não se enquadra. Hoje você vê pessoas crentes que se dizem evangélicos, que contradizem totalmente os ensinos de Jesus. Igrejas, não sei, não quero aqui ser taxado como discriminar alguém, mas que igrejas que elas se adequam para receber determinadas pessoas que têm práticas na sua vida que são biblicamente, né, ofensivas a Deus, e que elas vêm, como poderia vir para qualquer uma de nossas igrejas, para mim, para a sua, que nós pastoreamos, e ser tratada para abandonar a prática, assim como qualquer pessoa que tem determinadas práticas deveriam ser tratadas. E ela não é tratada dessa forma. Ou seja, a ideia de que Deus te aceita como você está. Que Deus só é amor, né? Que Deus só é amor, né? Mas esquece da justiça, esquece que esse Deus, embora seja amor, que Ele me ame, que Ele ame muitas pessoas, mas Ele vai permitir que muitos, né, não vá para o inferno. E na realidade vai cobrar, vai exigir contas de cada um, né?
Exatamente. Então as redes sociais hoje, ela contribui muito para isso. Hoje facilmente a gente vê pessoas engodadas com determinadas teorias, com determinadas crendices. E um fator que é aí, vamos dizer assim, o carro-chefe da apostasia é essa descredibilidade, ou seja, na palavra, na pessoa de nosso Senhor Jesus. Eu acho que a mídia contribui muito, por exemplo, através de filmes. Quando você vê, por exemplo, vou citar um filme aqui que eu já assisti, creio que você já assistiu também, chamado Código da Vinci, né? Ali é um filme que a gente vê nas entrelinhas, na história em si está explícito. Ou seja, que como se Jesus tivesse filhos, Jesus tivesse uma vida querendo comum. manchar, né? Ou seja, aquele que para nós é divino, que nós cremos naquilo que a Bíblia nos ensina sobre a sua divindade, eles trazem ele para o âmbito comum. Um homem comum ensinou realmente verdades que estão inseridas hoje no nosso cotidiano, que norteiam a nossa vida, mas que ele casou, ele teve filhos, ou seja, isso tudo, ele tira de Jesus aquilo que eu e você vemos como divino, ou seja, que não houve a ressurreição, que não houve essa subida aos céus. É algo totalmente antibíblico. É um relativismo total, né? E isso é feito aí, e as pessoas até mesmo dentro das igrejas já começam a aceitar certas ideias, né? Certas ideias já são bem aceitas. Pastor César, nesse contexto de pandemia, Pastor César, que o mundo viveu aí, e durante praticamente 3 anos, 2 anos e um bocado, a gente sabe que muita gente foi afetada espiritualmente. A gente estava conversando agora há pouco em off, que até em relação às igrejas teve que se adaptar para ter os cultos online, para que você não deixasse de pastorear as ovelhas que não poderia estar no templo. Eu essa semana conversando com uma pessoa, ele contou para mim que era crente, aí veio a pandemia e ele simplesmente pelo fato de não poder congregar, aquela coisa toda, ele esfriou na fé. Ele abandonou a igreja, mesmo consciente de que precisa estar perto, precisa se envolver, precisa ter um pastor. E a minha pergunta para o senhor é essa, pastor César. Na sua visão pastoral e visão de mundo em si, o senhor acredita que muita gente até hoje deixou de voltar para a igreja, mesmo consciente que precisa voltar, apostataram da fé? Com certeza. O efeito que se esperava e que se imaginava que essa pandemia, quando passasse, o pessoal ia voltar fervoroso, fizeram até mimos e tal. Houve, a princípio, quando se falou em fechar as igrejas, manifestações de crentes nas redes sociais que não admitiam que se fechasse as igrejas, e havia toda aquela bravura naquele momento, da valorização da igreja, e algumas pessoas achavam que realmente haveria um avivamento, mas eu não percebi esse avivamento. Efeito contrário. Eu estou sentindo muita dificuldade em trazer os irmãos para a igreja. Eu acho que nunca... Tem pessoas que até hoje, né, pastor? Ainda não voltaram. Pessoas que não voltaram. E o que eu vejo... Antes do senhor concluir esse pensamento, na sua visão, essas pessoas que ainda não voltaram, eles apostataram da fé, na sua visão? Ou o senhor acha que eles estão esperando o momento certo? O que o pastor César entende? Eu não diria apostatar, né? Mas houve um esfriamento, como sempre houve na vida de muitos crentes que deixam de congregar e que eles têm a consciência, né, da necessidade, da importância. Antigamente se tinha. Hoje as pessoas que deixam de congregar, que abandonam o templo, né? Eles dizem isso, né? Nós continuamos igreja, mas não estamos indo mais ao sistema, não estamos mais relacionados ao sistema. A gente chama isso de desigrejado, né? Eu não diria, pastor, que eles apostataram. Eu creio que houve um esfriamento. Mas esse esfriamento não seria um abandono consciente? Não, eu não considero. Porque eles sabem a necessidade de participar,
daquele conceito, né? É o que o senhor acabou de falar. Eu sou igreja. Mas quando você vê essa questão de ser igreja, você precisa estar inserido ao corpo para ser igreja, né? Você é um membro. E o membro fora do corpo, amputado, ele acaba morrendo. Apodrecendo, né? E o senhor não acha que as consequências para quem deixa de congregar, por mais que essa pessoa se diga, eu não estou desviado, eu não abandonei, as consequências, se ele não voltar, não seria uma apostasia? Isso aí, pastor, é uma das coisas que o apóstolo fala, que é introduzido pelos espíritos enganadores. Redes sociais, os falsos líderes. Exatamente. Deu, nesse período de pandemia, muitos se levantaram assim nos ambientes da internet, né, na mídia, e arrebanharam muita gente, né? Por quê? O foco deles foi justamente essa decepção que muitas pessoas têm com o sistema religioso. E se aproveitaram dos maus exemplos que há no sistema, que nós sabemos que isso não é novo, né? Você vê o Paulo tendo que tratar de assuntos seríssimos na igreja de Corinto, né? Também você vê João, né, tratando sobre isso. Você vê, havia problemas, sempre houve problemas com liderança, sempre houve problemas com heresias, sempre houve problemas morais. Você vê a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha todos os dons, tinha problemas seríssimos, né? Mas as pessoas acham que isso surgiu agora. Por quê? Porque nós estamos vivendo o nosso momento. O momento deles passaram. Mas no nosso, nós pensamos que tudo é novo. Quem olha para o retrovisor percebe que isso já vem de muitos anos. Mas as pessoas acham que isso é novo agora, nesse momento, que começa a ter aquela visão, vamos dizer assim, antiga, né? De que antigamente que era bom, antigamente que hoje não tinha essas coisas. Mas na verdade sempre teve. Sempre existiu. Na verdade, o que eu vejo é um total falta de conhecimento das Escrituras. Infelizmente, aquilo que Oséias disse, nós vemos hoje. O povo perece por falta de conhecimento. Então é mais fácil você receber a comida na boca, como se estão fazendo aí, com mensagens mastigadas, um resíduozinho ali. Você vê Paulo, Pedro, em um momento ele disse, eu não posso ir a vocês com alimento sólido, né? Ou seja, ele estava se referindo à igreja. Existe pessoas na igreja que eles ainda estão na papa, comendo com alguém botando na boca. Nunca cresceu espiritualmente. São justamente essas pessoas que se tornam alvo fácil. Só acho que esse grupo de pessoas é um grupo mais fácil a apostatar da fé? Com certeza. Com certeza, porque não tem a base, né? Não tem a base sólida. E vão aí seguir. E grandes líderes, pastor César, homens que, sem citar nome, mas que o senhor conhece, foram grandes pregadores, né? Escritores conhecidos de renome, que hoje totalmente mudaram a sua mensagem. Né? Hoje estão indo totalmente contra aquilo que eles mesmos ensinavam. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente percebe que esse tipo de gente tem aumentado e acaba confundindo a mente daquelas pessoas que já estão na igreja há muito tempo e acabam ouvindo certas mensagens, certas orientações, e quando ele vai lá para a igreja do pastor César, o pastor César vai totalmente contra aquilo que aquele mensageiro, né, ou falso mensageiro, está tentando implantar na mente dessas pessoas. Aí aquela ovelha ela fica na dúvida, quem é que está falando a verdade? É o meu pastor ou o pastor da internet? Ou o coach? Qual seria o conselho do pastor César para esse tipo de pessoa? Que ele é pastoreado ali na igreja, mas quando ele chega em casa ele tem outros pastores. Na verdade, hoje isso é muito comum. Na verdade, não só pastores, né? Mas se você for, por exemplo, analisar a rede social, por exemplo, de qualquer crente, você vai ver, um dia desse eu vendo de uma pessoa, eu vi lá que ela tinha uma monge budista falando, né? Uma frase, né? Como se fosse uma palestra, ela ministrando. Você vê um ateu, né? Uma palestra de um ateu falando frases de efeito, né? Frases assim muito fortes.
mas que ela achava cabível, que naquele momento, quem sabe ela estava vivendo aquele momento. E pessoas de denominações essas ou aquelas, não há mais Quando você vê isso, você vê pessoas, não estou dizendo que você não possa ler ou ouvir determinadas coisas, né? Mas quando eu passo a postar isso, eu passo a querer compartilhar isso de alguma forma você concorda com aquilo. Exatamente, é o que eu concordo e aquilo que eu quero que alguém ouça também, ou seja, que contribua com mais alguém. Mas você não vê ele postar muitas vezes uma frase bíblica, um texto bíblico, uma série de coisas. Então é esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de dificuldades, é um momento desafiador, né? Para as lideranças, né? Para os pastores, que muitas vezes questionam o que eu preciso fazer. Né? Como lidar com esse tipo de situação? É uma situação dificílima. Né? E eu acho que a gente tem que, de certa forma, se colocar novamente aí, quem sabe, na presença de Deus. Se preparar mais, né? Se preparar mais, ler mais, buscar mais a orientação de Deus, porque os tempos são maus. É uma avalanche de informação. Tem muitos espíritos que falam, como diz Paulo, né? Enganadores. E esses espíritos, uma das características que Paulo coloca é a hipocrisia. Vem com aparência de piedade. Como se quisesse o bem daquela pessoa, mas no fundo quer desvirtuar e tirar aquela pessoa da presença de Deus. O hipócrita, ele procura passar uma imagem que ele quer que as pessoas imaginem que ele é, mas na verdade ele é. Jesus disse isso. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele fala bastante sobre isso, quando ele compara ali os fariseus a sepulcros caiados, ou seja, que impunham fardos pesados, que vestiam roupas largas para falar sobre o jejum, que colocavam largos filactérios sobre seu corpo, que tocavam trombeta na hora da oferta, inventavam orações na casa das viúvas. Exatamente, ou seja, eles queriam passar uma imagem, mas que na verdade não vivia nada daquilo. Eles não tinham. Esse é um momento difícil, né? Mas tudo isso, pastor, que nós vivemos, de certa forma, nos leva a entender que estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Então isso é bom. Isso é bom, isso é cumprimento da palavra de Deus. Que isso não venha acontecer comigo, com o Senhor. Mas isso, para que não aconteça, eu tenho que me basear na palavra de Deus. A Bíblia, como fonte de verdade, para mim, como é a própria verdade, deve ser algo que deve estar continuamente sobre a mesa aberta e lida. Praticada, procurar praticá-la. Eu entendo que a vinda do Senhor é algo que nos consola, como disse o apóstolo Paulo, né? E a ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor, é algo que nos traz um consolo. Ou seja, nem tudo está perdido. Ou seja, Jeremias, quando olhava para o rei vindo, Nabucodonosor invadindo Jerusalém, ele via o cumprimento daquilo que Deus havia predito. Ou seja, e nós, por mais duro que fosse, por mais difícil que fosse, mas nós vemos aquilo que Jesus já está nas portas. Eu quero dizer algo para o senhor que aconteceu comigo há muitos anos. Eu era adolescente, devia ter uns 12 anos, e eu não era evangélico, não nasci no lar evangélico, mas praticava a religião oficial do Brasil, que todos conhecem. Eu praticava de forma nominal, né? Às vezes ia e tal. Mas um dia eu fiz uma descoberta. Eu estava na escola e eu devia ter uns 12 anos e um grupo de jovens, sem nenhuma tecnologia, sem cartaz, sem nada, saíram nos corredores da escola e diziam uma frase muito simples, mas que aquela frase tocou em mim. Me fez eu descobrir duas coisas. A frase era: Jesus está voltando, prepara-te. Eu descobri duas coisas naquele dia. Primeiro, que Jesus ele ia voltar do céu. Ou seja, eu conhecia a história,
que Jesus havia morrido, ressuscitado, aquela história que todos nós conhecemos da ressurreição, mas não sabia que ele voltaria. Outra coisa que eu descobri naquele dia é que eu não estava preparado. Eu não sabia o que eu devia fazer, mas uma coisa Isso eu com sabia. 12 anos. Com 12 anos, mas uma coisa eu sabia. Eu não estava preparado. Aquilo foi fundamental para que eu tomasse a minha decisão de fé. Um ano depois, mais ou menos, eu senti essa necessidade. A mensagem do arrebatamento, a mensagem da vinda do Senhor, que é confirmada pelos antecedentes, que são esses assuntos que nós estamos tratando aqui hoje, eles nos devem nos impulsionar a desejar ainda mais a vinda do Senhor e a crer ainda mais que Ele está voltando. E eu quero dizer aqui aos ouvintes que estão nos vendo que Jesus está voltando. Eu acho que não há dúvida nisso. Não há nenhuma dúvida na vida, no coração de ninguém sobre a vinda do Senhor. E muitos estão dormindo, assim como os enganadores querem produzir sono, querem nos deixar acomodados, querem nos deixar no conforto, quem sabe da nossa consciência, como se não estivéssemos fazendo nada errado. Mas essa mensagem de Deus nesta oportunidade é para te causar impacto, é para te acordar, é para te despertar. Assim como eu fui despertado, Jesus está voltando. Prepara-te. É momento de se preparar, porque Jesus está voltando e os sinais são evidentes. Amém. Pastor César, muito bom o nosso bate-papo. Eu acredito que vai ser esclarecedor para muitas pessoas sobre essa questão da apostasia, que é o abandono consciente da fé. O apóstata, ele não entra naquela classe do ignorante, que ainda não conhece a palavra. O apóstata é aquele que conhece a palavra, ele está incluído ali naquele conceito religioso, e mesmo assim, conhecedor da palavra, ele se desvia, ele abandona, né? Se distancia daquilo que ele acreditava até então ser uma verdade absoluta. E a gente sabe que há pesquisas que existe uma igreja fora da igreja, né? Que hoje, se você perguntar para qualquer pessoa se alguém conhece alguém que abandonou a fé, praticamente todo mundo conhece alguém que um dia serviu a Deus e hoje já não serve mais. E eu tenho um conhecido meu que ele disse para mim uma vez, eu fiquei assustado, ele está afastado. E ele disse disse assim, olha, eu sei que eu estou errado e se eu morrer do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. Então o apóstata, ele tem consciência, pastor César, que ele está errado e ele sabe que virá consequências, porque é abandono consciente. Ele sabe o que ele está fazendo. A Bíblia, o próprio texto que nós devemos citar, Timóteo chama de mente cauterizada. É a mente que não tem efeito. Você pode pregar. Perdeu sensibilidade, perdeu temor. a sensibilidade, não há temor. Ele age de forma inconsciente. Há uma lepra espiritual. De forma consciente, como esse personagem que o senhor está citando, que ele está errado, mas ele prefere continuar naquela vida, continuar vivendo daquela forma, abandonando os princípios divinos, abandonando a igreja, abandonando o convívio com os irmãos, abandonando as suas práticas cristãs, para viver aquilo que é impossível que uma pessoa que não negue a si mesmo e carregue a sua cruz, que não deixa para trás, quem sabe, aí o seu ego, é impossível que uma pessoa dessa consiga ser cristã. É impossível que uma pessoa dessa consiga servir a Deus. E ele vai se distanciar. Ele vai dar valor a seu ego. Ele vai valorizar a sua prática, mesmo sabendo que terão consequências severas e eternas. Pastor César, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor, mais uma vez, olhando para a câmera, desse uma palavra para essas pessoas que participaram um dia da comunidade, que foram crentes, e que por algum fator, a gente identificando biblicamente aqui, na maioria, espíritos enganadores, se distanciaram da casa de Deus. Hoje não
não criar aversão à igreja em si, ao ambiente. Queria que o senhor desse uma palavra para essas pessoas que sabem que precisa voltar e ainda existe alguma barreira que procura impedir esse retorno. Que Deus lhe usasse agora para falar com essas pessoas. Muito bem. Eu quero me dirigir a todos nesse momento e dizer a você que o Senhor Jesus está voltando. E você volte ao primeiro amor. Volte às práticas cristãs. Volte a congregar. Volte a estar na presença de Deus. Deus, através de Jesus Cristo, entregou o que tinha de mais precioso para manter um relacionamento com você. E quem sabe você deixou de se relacionar com Deus por causa de pessoas, por causa de coisas, de situações que te levaram a sair, a estar fora. O sacrifício que Jesus fez foi muito grande para que você recusasse estar na presença dele. O Pai, como eu gostaria de citar, o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, na oração do Pai Nosso, quando os discípulos desejavam aprender a orar, desejavam que o Senhor ensinasse eles a se relacionar com o Pai. O Senhor diz assim para eles: quando vocês forem orar, podem começar dizendo: Pai Nosso, que está no céu. Essa frase ela é muito importante, ela tem uma profundidade imensa, porque Deus nos leva, o Senhor Jesus, nos leva a esta filiação, a adquirir esse privilégio de ser filho de Deus. Não filhos nascidos da carne nem do sangue, mas filhos que foram dados pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Eu te chamo a voltar. Os dias são maus. E esse mundo não tem nada que nos possa trazer paz verdadeira, a não ser no Senhor Jesus que encontramos. Que Deus te abençoe e que Ele possa te dar a oportunidade de regressar para os seus pés. Amém, meu amigo pastor César. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, esse lindo ministério que o Senhor confiou em suas mãos, e que através da sua vida Deus venha agir ou continuar agindo de forma poderosa. Muito obrigado por sua presença, sua participação, e a minha oração é que o Espírito de Deus, assim como no mundo existem os espíritos enganadores, a gente sabe que existe um Espírito, o Espírito da verdade, que continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que está sobre a igreja, sobre nossas vidas, eu acredito que vai tocar em muitas pessoas depois que assistirem esse bate-papo, e com certeza retornarão à casa do Senhor. E quem sabe vão lá para Monte Hermon, um bocado lá. Dizer, pastor César, eu ouvi, Deus falou comigo através daquele bate-papo, e agora eu quero retornar à casa do Senhor e voltar ao primeiro amor. Muito obrigado, pastor César. Foi um prazer. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Todas as quintas-feiras nós estaremos postando um bate-papo desse no nosso canal, pastor William Azevedo. Que o bom Deus continue derramando das suas copiosas bênçãos sobre sua casa e sua família. Vamos concluir fazendo uma oração agradecendo Amém. a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, pela vida do pastor César, do Mateus. Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas, ó Pai, que irão assistir, meu Deus, esse bate-papo. Que a tua presença venha alcançar cada um. Tu sabe a necessidade de cada um, meu Deus, e tu é Deus, o Todo-Poderoso. Tu sabe, ó Deus, cuidar de cada um dos teus. Abençoa todas as vidas, meu Pai, que nós sabemos que a tua igreja vive as últimas horas nesse mundo. Fica conosco, Pai Santo, desperta a todos, que venha o teu reino e que seja estabelecida a tua vontade sobre nossas vidas. No nome de Jesus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.